Você sabia que pode transformar pequenos aportes em grandes fortunas? Nesse vídeo eu vou te mostrar como os juros compostos funcionam e como que você pode utilizá-los a seu favor. Geralmente quem entende sobre os juros compostos, como eles funcionam e como você pode utilizar ao seu favor, a cabeça da pessoa muda em relação aos investimentos. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te mostrar como é que funciona e no final eu vou até te dar um exemplo real para você entender exatamente a diferença do juros simples para os juros compostos. Sou Robson Bonifácio, sou assessor aqui na Diversos Investimentos e eu vou estar guiando você nesse vídeo. Antes de qualquer coisa, aproveita para curtir o vídeo, para compartilhar com algum colega seu e se inscrever no nosso canal para acompanhar vídeos como esse que a gente está fazendo todas as semanas. Então, pessoal, vamos começar com uma definição simples aí do que é os juros compostos. Depois eu vou falar de juros simples para que a gente consiga ter a diferença entre os dois. Então, os juros compostos, eles vão render sobre os juros anteriores. Ou seja, se você aplica um valor hoje, esse valor ele vai te render ali uns juros e no mês seguinte o rendimento vai ser não só sobre o valor inicial, e sim sobre o valor inicial mais os juros do primeiro mês. E por aí vai. A gente fala que o crescimento dos juros compostos ele é exponencial. Olha que palavra bonita. Quando a gente está falando de juros simples, você aplica um valor aqui no início, esse valor ele te paga uns juros, só que no segundo mês, como no exemplo que a gente trouxe ali dos juros compostos, ele vai te pagar os juros referente ao capital inicial. Ele não tem essa recorrência dos juros sobre juros. Então, no final das contas, o juros simples ele vai te render muito pouco e os juros compostos vai te render muito. É claro que o fator tempo tem muito peso quando a gente está falando de juros compostos, tá? Então a gente vai entender num exemplo prático que eu vou trazer daqui a pouco. Eu acho que assim, só para ficar um pouco mais simples da gente entender, da gente conseguir comparar esses dois tipos de juros, vamos pensar no seguinte: você tem uma bala, vamos pensar ali num pirulito, você tira o cabinho dele, aquela balinha redonda, você vai jogar ela num monte de açúcar. Ela vai pegar aquele açúcar, vai grudar em volta, mas não vai conseguir acumular mais do que aquilo, né? Porque aquela parte mais grudenta ali da bala, ela já se esgotou, tá? Agora, isso a gente pode pensar nos juros simples, tá? Quando a gente vai falar de juros compostos, a gente vai pensar numa bola de neve. Então, a gente está lá em cima da montanha, a gente pega essa bola de neve bem pequenininha, do tamanho ali do pirulito mesmo, e solta ela lá de cima. O que vai acontecer? Ela vai começar a acumular neve e ela vai ficando cada vez maior. Esse é o efeito dos juros compostos, diferente dos juros simples, como a gente já falou. Agora, pessoal, eu vou trazer um exemplo prático para vocês conseguirem entender um pouco melhor sobre a mágica dos juros compostos. Então, para isso, eu vou pegar aqui a minha HP12C, que eu não fico sem ela, para calcular para vocês dois exemplos, tá? Um deles eu vou colocar aqui é o Carlos. Ele começou a investir aos 20 anos até os 60, com um valor de R$500. No segundo exemplo, a gente vai pegar aqui o João, que começou com 35 anos de idade, 15 anos depois, mas ele começou a investir R$1.000 por mês. Então, o que vocês acham que vai dar no final? Quem que vai ter o maior montante? A pessoa que investiu R$1.000, mesmo tendo começado um pouco mais tarde, ou aquela que começou a investir mais cedo, R$500. Então, o Carlos, que a gente comentou, ele fez ali um aporte por 480 meses, o valor de R$500. Ele começou aos 20 anos e lá, aos 60 anos, ele acumulou um valor maior do que R$2.800.000. Já o João, que tinha começado com 35 anos de idade, ele começou os aportes com R$1.000 e ele ficou 300 meses, bem menos do que o Carlos, né? Tinha 300 meses aplicando um valor de R$1.000 e ao final, pessoal, ele vai conseguir um valor acima de R$1.200.000. Então a diferença entre os dois é de R$1.500.000. Então a gente pode notar que o fator tempo é crucial aí para os seus investimentos. Então você deve conhecer pessoas, talvez você mesmo pensa assim, poxa, eu preciso ganhar um pouco mais para eu começar a investir e isso nunca acontece, isso vai passando. Então, quanto antes você começar, melhor. Com o valor que você tiver
tá? Desde que você tenha consistência, que você tenha ali um objetivo claro de quanto que você quer chegar lá na frente. Então o que fica claro pra gente é que assim, se você começa a investir mais cedo, você consegue investir com menos dinheiro e vai conseguir um resultado muito maior lá na frente. Agora, eu gostaria de deixar algumas dicas para que você aproveite muito melhor os juros compostos. Então, a princípio, você vai focar no seu perfil de investidor, porque muitas pessoas aqui na assessoria, né, ao longo desses anos que a gente atua aqui como assessor, muitas pessoas chegam e falam assim: poxa, eu não quero a renda fixa, por exemplo, porque ela paga muito pouco. Eu quero já começar ali no mercado de ações, quero ter investimentos ali, mesmo que tenha mais risco, mas que eu consiga ganhar mais. E o que acontece é que assim, às vezes a pessoa nem sabe ainda como investir, nem conhece o tipo de investimento e acaba tendo perdas, tá? Então, o nosso papel aqui como assessor é poder guiá-las, né, para que elas tenham investimentos mais aderentes ao seu perfil. E neste conteúdo que a gente está vendo aqui, a gente entende que mesmo que um investimento perto dos outros ele pague menos, se você tiver a consistência, o tempo ao seu favor, os juros compostos eles vão conseguir te ajudar a alcançar o seu objetivo. Então aí é a hora de você diversificar sua carteira e pensar em fazer aportes periódicos. Todos os meses, religiosamente, você deve fazer o seu aporte. Então a gente já falou em alguns vídeos anteriores, inclusive, separa aquela regra do 50, 30, 20, onde 50% da sua renda você utiliza para os seus pagamentos, aluguel, água, luz. Então isso você vai deixar para suas despesas essenciais. Os outros 30% para atividades de lazer. Afinal, você precisa desfrutar ali do seu rendimento, porque senão você vai virar um escravo do dinheiro. Pensando, poxa, eu quero ganhar aqui o meu dinheiro e vou investir tudo que sobrar. Não, você precisa viver, você precisa curtir a sua vida para que isso não se torne um fardo, porque você vai se frustrar se você fizer dessa forma em algum momento lá no futuro. Então, esses 20% que sobraram vai ser o valor que você vai investir, seja em investimentos mesmo, ou talvez se você quiser deixar uma parte, 5% que seja, em estudos, né, para que você aprimore a sua capacidade, né, que você entenda melhor sobre o mercado financeiro e consiga tomar melhores decisões. É claro que, né, você não pode esquecer que a Diversos Investimentos está junto com você, a gente vai estar te guiando no mundo dos investimentos com a melhor expertise que a gente tem aqui. Como a gente está falando agora de renda fixa, focando na renda fixa, nos juros compostos, uma outra forma também de você aproveitar o tempo nos seus investimentos é de reinvestir os dividendos quando você tiver ali o seu percentual de ações ou até mesmo de fundos imobiliários, né, algum tipo de ativo que vá pagar para você os dividendos. Então é importantíssimo que você não utilize aquele valor, reinvista ele para que você tenha uma melhor eficiência e lá na frente você consiga alcançar o seu objetivo muito mais rápido. E agora, até falando disso, aproveitando esse gancho, eu vou falar para vocês alguns erros comuns que as pessoas cometem em relação aos investimentos. Por exemplo, resgatar os valores investidos. De repente você tem ali a sua carteira, você está com um certo percentual ali do seu objetivo, 5%, 10% do seu objetivo já concluído, está evoluindo super bem, aí, sei lá, surge a vontade de comprar um carro, surge a vontade de fazer algum tipo de uso daquele valor e você vai lá, retira dos seus investimentos. Isso daí é um erro muito comum, vai te atrapalhar demais, porque o que a gente estava falando aqui, né? Se você começa antes a investir, você vai conseguir chegar lá na frente com muito mais valor do que aquele que começou depois. Então, se você resgata aquele valor, você concorda que você vai ter que recomeçar mais tarde. Então, isso vai te atrapalhar muito lá na frente. Então, não resgate seus investimentos, continue com o foco de estar investindo um valor ali, mesmo que um valor baixo, né? A gente viu que valores baixos, eles vão fazer sim uma diferença lá na frente com o fator tempo a seu favor. Então, mesmo que seja um valor mais baixo, que não vai comprometer nada ali na sua vida, continue seus aportes de forma religiosa. Um outro erro muito comum também, que a gente já falou em vídeos anteriores, é a escolha de investimentos ali que não sejam propícios para o seu objetivo. De repente, você não fez a sua reserva de emergência, que é extremamente importante, você tem que começar por ela, inclusive. Você não
não fez a sua reserva e acontece, surgiu uma emergência. Agora há pouco eu falei sobre, de repente, um sonho que você tem, né? Algo que você quer comprar ali, que surgiu na sua cabeça no decorrer ali da sua acumulação, mas isso seria apenas um desejo. Agora, falando a respeito de uma emergência, como que você vai fazer? Você vai precisar resgatar, não tem o que fazer, né? Se é um caso de saúde, de repente a sua casa foi destelhada por um vendaval, o seu carro quebrou, você vai precisar resgatar. Então, utilize da reserva de emergência. Então, o que vai acontecer se você tem investimentos, de repente você fez ali uma carteira de CDBs ali que tem um vencimento lá na frente, daqui 5, 10, 8 anos, você vai ter que resgatar ele antes e muito provavelmente, né, pode acontecer de você ter que perder parte do valor por conta do momento que você vai estar resgatando. E mesmo com ações também, de repente isso vai acontecer justamente num momento onde as ações caíram demais. Então, é extremamente importante que você saiba aqueles investimentos que podem te auxiliar nesse tipo de evento aí que pode acontecer na sua vida. E só para finalizar essa parte, a gente estava falando de ações. Quando você não reinveste os seus dividendos, você pode ter ali a valorização da ação, pode ter um ganho muito bom, sim, mas a eficiência em rendimento, a eficiência ali de rentabilidade que você vai ter é muito menor. Então, não deixe de reinvestir os seus dividendos. Então, pessoal, caminhando aqui para o final do vídeo, a gente falou hoje sobre o juros compostos, como que ele pode te beneficiar, como que o fator tempo pode contribuir ao seu favor e algumas dicas aí que a gente trouxe para que você não perca o foco, para que você continue com disciplina, sempre fazendo seus aportes ali de maneira religiosa, como a gente falou. Isso vai fazer muita diferença lá no futuro, tá? Então, antes da gente finalizar, eu quero dizer para vocês que o melhor dia para você começar a investir foi ontem, tá? Mas como ontem já passou, o segundo melhor dia é hoje. Então, não perca tempo, invista o seu dinheiro, pense no seu futuro, né? Que com pequenos sacrifícios que você for fazendo no decorrer da sua vida, lá na frente vai fazer muita diferença. E outra, conte com a Diversa. A gente está aqui inteiramente à disposição para poder estar te apoiando na sua jornada financeira. Então eu fico por aqui. Como eu disse, não deixe de curtir o nosso vídeo, compartilhe aí com algum amigo seu que você acha que faz sentido, deixe os seus comentários, faça sugestões, né, para novos conteúdos que a gente vai com certeza aderir, vai fazer aqui um esforço para trazer sempre o melhor para você, tá bom? Até a próxima!